Daí eu, oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo chique? Então, moçada, eu prometi, né, que eu ia trazer um vídeo um pouco meio explicativo em relação ao que eu vou falar hoje. Então, já vou avisando que esse vídeo vai ficar um pouco meio longo, mas envolve um pouco mais a gestoria, vamos falar um pouco sobre o meio ambiente, sobre a reciclagem e tudo mais, tá? Eu separei um roteiro, um tema, certo? Que envolve o que eu irei falar e o que tá na minha cabeça. Tinha umas 10, 15 pessoas mais ou menos, né, que me enviou algumas perguntas pra mim estar falando nesse vídeo, que sabia exatamente o que eu iria falar. Então eu separei umas 5 a 6 perguntas que eu achei um ponto bem top aí pra mim estar falando, explicando. E quero entrar nessa base com vocês. Pra gente estar começando, a gente precisa de um roteiro, um tema, né, uma introdução. E eu vou colocar em pauta aqui, tá? Vou falar então sobre a gestoria. Vamos colocar como se fosse a gestoria ambiental. Tem até um galo entrando em contato. Hoje é domingo, então hoje eu tô um pouco meio cansada. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá que não podemos parar, né? Vamos colocar então gestoria ambiental e a reciclagem que transforma. Vou deixar em pauta, moçada, para mim não sair fora do assunto e não sair fora do tema. Então vou deixar um pouco salvo aqui. Gestoria ambiental e a reciclagem que transforma serão o nosso bate-papo de hoje, tá? Já avisando que esse vídeo vai ficar longo, então vocês que não querem ficar aí, tá? Vamos lá. Eu separei 5 a 6 perguntinhas, tá? Igual eu falei, que eu deixei um pouco meio assim embaixo pra gente estar conversando sobre o meio ambiente e que envolve a gestoria ambiental aí. Então, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre algo muito, mas muito importante que às vezes a gente acaba não tendo e não dando valor, né? Que realmente tem, que é a gestoria ambiental e o processo aí da reciclagem, né? Quando a gente fala sobre reciclagem, muita gente já pensa em separar o lixo seco, né, do orgânico, mas vale muito além disso, tá, moçada? Existem todo o processo, né, de acolhimento, de separação, de limpeza, reaproveitamento e algumas transformações, né, que a gente chama de gestoria de materiais recicláveis. E o objetivo dessa gestoria, ela é justamente valorizar o que seria descartado, né, e transformando o que chamamos de lixo, a gente pode colocar ele como um recurso aí bem renovável, tá? Que faz parte da gestoria que eu quero explicar para vocês, tá? Então, gente, igual eu falo. Vamos entrar no ponto, mas afinal, o que é gestoria? Eu vou anotar aqui. O que é a gestoria? No meu modo, né? E o que eu entendo, que eu sei um pouco sobre isso. O que é gestoria, gente? Afinal, né? O que é isso? A gestoria, ela é um processo, né, de gerenciar, controlar e diferenciar corretamente os resíduos, tá? É onde entram as cooperativas, as empresas de reciclagem e também aquelas pessoas que estão nas ruas recolhendo materiais que muitas das vezes nem percebem o quanto ajudam o nosso planeta, vamos dizer assim. Para ter uma ideia, vamos supor, eu vi que cerca de 90% de tudo que é reciclado no Brasil passa pelas mãos de catadores. E muitos deles não são pessoas em situação de vulnerabilidade, tá? Que vivem de forma simples, mas que têm um papel fundamental aí no equilíbrio ambiental. Sem eles, boa parte dos materiais recicláveis terminaria em aterros sanitários, poluindo solos, poluindo os rios, né? Então, antes de achar que é só um catador ou aquelas pessoas que vivem na rua, né? Lembre-se que eles também estão ajudando a manter o planeta mais limpo e ainda mais sustentável aí pra gente, quer dizer, para todos nós, né?
Então, a gente vamos colocar agora um ciclo sobre... Eu vou falar um pouco sobre alguns materiais que eu tenho mais em base, tá? Os principais materiais recicláveis, tá? E como eles passam por um ciclo até voltarem para a nossa mesa. Muitas vezes de uma forma que muitas das vezes nós mesmos nem chegamos a imaginar. O papelão, por exemplo. O papelão, moçada, é um dos materiais mais reciclados do Brasil. Isso não é dúvida para ninguém praticamente, né? Ele passa por um processo de separação, que é o papelão, e ele é triturado, é lavado e transformado novamente em novas embalagens ou caixas. Cada tonelada de papelão a gente tem em média reciclado, que evita corte de cerca de até 17 a 20 árvores aqui do nosso planeta. Então a gente já tem ideia aí, né? Do papel aí, do material que é o papelão. Esse é o ponto do papelão. O plástico PET. PET é aquela garrafinha de Guaraná que a gente toma, muitas das vezes a garrafa de Guaraná, tá? O nome desse material reciclável é conhecido como PET, tá? Sabe aquela garrafinha de refrigerante ou de água? Então, ela pode virar fibra de roupa, por exemplo. Vassoura, carpete, almofada e até embalagem nova. Tudo com uma garrafinha. Cerca de 55% das garrafas PET no Brasil já são recicladas. O melhor, o PET ele pode ser reciclável várias vezes sem perder a qualidade. Então, quantos materiais você tem na sua casa que já foi várias vezes passado por mãos de várias pessoas e vocês ainda não sabem? Tá, vamos lá. O plástico PAD. O PAD é aquele resíduo, gente, que sabe a que boa? O amaciante, aquele material, ele é chamado de PAD, tá? Aí na gestoria. Aquele plástico mais rígido, usado em embalagens de produtos de limpeza, galões de água e tampas, então. Ele é 100% reciclável e tem um alto valor no mercado, né? De reaproveitamento, ou seja, o Brasil ele recicla em média 38% desse tipo de plástico, mas o potencial é para mais de 70% aí, tá bom? Tá, mas um dos materiais que eu não vou deixar de lado também é a caixinha de leite. A caixinha de leite que, né, a maioria dos brasileiros, todo o Brasil, o mundo inteiro mais utiliza. Aquelas caixinhas para os materiais recicláveis, chamado de o Tetra Pak, né? O famoso Tetra Pak, que uma vez eu vi um gestor que ele veio fazer uma visita e ali ele tava mostrando as telhas, sabe aquelas telhas de teto, gente, feita com caixinhas de leite, que é o Tetra Pak, tem empresa tal do Tetra Pak, o pessoal só mexe com caixinha de leite. E isso eu acho, tipo, muito interessante, bem da hora. Um dia eu vou fazer uma visita lá e eu quero mostrar, fazer uns vídeos bem legal pra vocês aí. Quando eu tiver essa grande oportunidade, eu já fui chamada pra ir lá pra visitar, mas eu ainda não tirei o tempo, por ser um pouco meio longe aqui, né, de Coronel e tal. Então, a famosa caixinha de leite, suco, creme de leite, sabe? Muita gente acha que não dá para reciclar, mas sim, moçada. Essas caixinhas, elas são compostas, né, por camadas de papel, alumínio e plástico. E através desse processo tudo específico, as indústrias, elas separam esses materiais e reaproveitam cada parte. O papel, ela vira novas caixas e o alumínio é usado em telhas, né, igual eu falei, as placas. E hoje, cerca de 40% das embalagens da caixinha de leite, ou seja, do Tetra Pak, já são recicladas aqui no Brasil, tá bom? E isso é bem interessante. Agora, olha que interessante tudo isso que eu falei. Cerca de 80% dos utensílios que usamos em casa hoje possui algum componente reciclado. A sacolinha do mercado, a garrafinha de refrigerante, o baldinho de tinta, até a embalagem do seu café. Tudo isso vem de um processo de recomposição feito em outros estados, através de gestorias de coleta e renovação de material. Ou seja, o que foi lixo em um lugar
se transformou em produto novo em outro. E isso movimenta muito, gente, a nossa economia aqui do Brasil. Então, só para a gente ter a ideia, o setor de reciclagem no Brasil, então, ele movimenta mais de 30 bilhões de reais por ano, gerando cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, mas mesmo assim, o país ainda recicla menos de 5% de todo o lixo produzido. Imagina se a gente aumentasse esse número para 20%. Seria mais empregos, mais rendas, menos poluição e um planeta ainda mais saudável, né? Gente, para deixar um pouco mais leve, não só em minhas palavras, eu separei algumas perguntas, como eu falei para vocês, tá? E eu vou estar lendo e vou estar respondendo quem me mandou algumas perguntas. Eu separei umas aqui. Rafaela. Oi, Rafaela, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas sua pergunta foi a escolhida também. Mi, o que acontece com o lixo que não é reciclado? O que acontece quando o lixo... Mi, o que acontece com o lixo que não é reciclado? Bom, Rafaela, o lixo que ele não é reciclado, geralmente ele vai para aterros sanitários ou lixões a céu aberto. E o problema é a boa parte desse lixo demora séculos para se decompor. Por exemplo, uma latinha de alumínio leva 200 anos, um copo de plástico pode levar até 400 anos, e o vidro, pasmem, pode levar 1 milhão de anos, por exemplo. Então, quando a gente recicla, a gente está literalmente devolvendo tempo para a Terra, entendeu? Então, bora lá. Mais uma pergunta do Paulo. Paulo, eu separei a sua pergunta, né? E a pergunta do Paulo foi: Miele, e como funciona a coleta seletiva? Deixei programada a sua. Sabe por que eu separei algumas, gente? Porque tem muitas pessoas que ainda não sabem alguns pontos simples que envolvem a reciclagem ou até o meio ambiente aí pra gente mesmo. Então, Paulo, né? A coleta seletiva é um início, né, da gestoria. Por exemplo, ela separa o lixo em categorias, tipo papel com papel, plástico com plástico, vidro com vidro, metal e orgânico, tal. Depois, cada tipo de material ele é enviado para cooperativas, né, ou indústrias específicas. E essas cooperativas, elas são fundamentais porque elas fazem um trabalho manual de triagem, que é separando o que realmente pode ser reaproveitado. Tipo, em Coronel Macedo a gente tem uma cooperativa, que os materiais vão lá e vai estar reaproveitando todo o material que deve ser reaproveitado para mandar para outros lugares ainda, entendeu? Vamos ver quem é o próximo. A próxima que eu separei é a Juliana. Juliana me mandou mensagem, né, Juliana? E ela perguntou: e quem trabalha com reciclagem ganha bem? Eu acho que essa é uma das perguntas que a maioria das pessoas tem, né? Tem, tipo, perguntado. Eu acho que é uma das curiosidades também que o pessoal tem mais aí sobre em relação à reciclagem. Tá, vamos lá. Bom, Juliana, depende, né? Muito da região e da estrutura, vamos supor. Mas em média, um catador organizado, por exemplo, em cooperativa, ele pode ter uma renda mensal entre R$ 1.500 a R$ 3.000, dependendo da quantidade e do tipo do material coletado. E nas gestorias maiores, por exemplo, essa renda ela pode aumentar ainda mais, especialmente quando há apoio de políticas públicas em empresas privadas, por exemplo, entendeu? Juliana. E agora o próximo é Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Bom, Rodrigo me perguntou assim: por que ainda tem tanta gente que não recicla? Uma boa pergunta, né, moçada? Por que ainda tem tanta gente que não recicla? Bom, Rodrigo, é uma questão de consciência, eu acho, né? E também de estrutura de muitas pessoas, por exemplo. Em muitas cidades ainda não existem pontos de coletas acessíveis, mas, né, o principal é o comportamento humano, né? A falta de informação e muitas vezes a vontade, né? E se cada um fizesse a sua parte, a diferença, no meu ponto de vista aqui, seria completamente gigantesca, demais da conta até, entendeu? E vamos para a última pergunta, para o vídeo não ficar tanto extenso assim também, né? Mais explicativo.
Gente, eu tô tem gente em casa e hoje é domingão e eu deixei de fazer o vídeo no domingo. Mas, vamos lá, vamos assim. A Maria Clara. Ô, Maria Clara, tudo bem, Maria Clara? Miele, você acha que o Brasil está evoluindo nesse sentido? Em sentido a quê? Eu acho que em sentido da reciclagem, uma evolução. Eu acredito sim, né? Aos poucos estamos evoluindo, né? Hoje o Brasil está em 4º lugar, maior reciclador de alumínio do mundo, se eu não me engano, é o Brasil. Mais de 98% das latinhas, elas são reaproveitadas, né? Mas ainda precisamos crescer nos plásticos, papéis, vidros e tal. A gestoria, né, moçada, ela vem aí para ajudar nessa questão aí, tá? Conectando o ciclo entre quem produz, quem consome, quem recicla aí no nosso mercado. Ou em outros estados, praticamente funciona de uma maneira um pouco mais diferente. Então, gente, reciclar é muito mais do que separar o lixo, tá? É ter consciência do ciclo da vida e da importância de cada pequeno gesto. E olha, às vezes quem mais ajuda o planeta é quem menos tem. Então essas pessoas que a gente vê nas ruas, empurrando carrinhos, recolhendo latinhas, fazem mais pela natureza do que muita gente por diploma, que tem diploma por aí, entendeu? Então elas estão ajudando o planeta a ter, como eu posso simplificar, estão ajudando o planeta a respirar, entendeu? E para finalizar, colocar os pontinhos nos is aí de vocês, tá? A reciclagem, ela é a prova de que tudo pode ser transformado. Desde um material, um copo, tudo que envolve a reciclagem, tudo prova que tudo pode ser transformado, tá? Basta ter a vontade e um olhar diferente. E é isso que eu quero trazer com esse vídeo para vocês, tá? A ideia do que o lixo hoje pode ser o recurso do amanhã, por exemplo. Então, bora pensar, bora colaborar e evoluir aí, tá? Porque o planeta não precisa de gente para existir, mas nós precisamos dele para continuar vivendo, entendeu? E através reciclando, entendendo um pouco sobre como funcionam essas questões aí que tanto a gente fala, a gente tá aí para ensinar, mostrar, né? Então isso é um ponto bem importante pra gente. Não só pra gente, mas pro futuro da geração que há de vir por aí. E a gente conservando o nosso planeta, a gente pode ter uns recursos aí bem melhorativos pra gente mesmo, entendeu? Então, eu vou deixar esse vídeo pra vocês. E quem quiser me mandar algumas perguntas, né, que envolvem reciclagem, meio ambiente ou outros pontos de assuntos, tem várias outras pessoas que me mandam várias perguntas. Quando eu vou fazer vídeo, tem o meu nome, tá? Minha pergunta aí e tal. Eu deixo sempre separado. Então, quando eu vou fazer um vídeo ali, eu sempre vou começar a falar um pouco das pessoas que têm uns pontos negativos, uns pontos positivos, ou que deixam umas perguntas que têm dúvidas sobre isso, sobre aquilo, e o que eu souber responder, eu vou deixar pra vocês, tá? Então, é isso, moçada. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que um pouco simples de um pequeno vídeo tenha ensinado ou tenha, né, entrado um pouquinho na mente de vocês aí sobre gestoria. E como eu anotei aqui, né, aquela hora, esse título ficou perfeito, no meu ponto. Gestoria ambiental e a reciclagem que realmente transforma as vidas, transforma o nosso planeta, ajuda a melhorar, ter um posicionamento aí melhor do que, né, a gente crescendo, tentando crescer é o que mudar, é o que transforma realmente, né, fazer a diferença. Achei uma caneta, por exemplo, bora pegar essa caneta e jogar no lixo. Não, caneta, gente, ela entra como um material reciclável, entendeu? Então essa caneta, pra gente, ela tem um maior valor. Ela transforma aí várias categorias que a gente pode estar transformando através de uma caneta. Tá, eu tenho ali, por exemplo, um caderno. Esse caderno vai ser jogado, eu tenho um caderno que eu estudo há tanto tempo, vou pegar esse caderno e vou jogar no lixo.
Não, moçada, bora reciclar esse caderno, porque esse caderno vai ser triturado ainda, vai virar uma sacola ou um saco de carvão, ou tudo que envolve papel ali pode ajudar. Muitas das vezes papel higiênico, gente, vocês já viram uma fábrica de papel higiênico, como é feito papel higiênico, entendeu? Então bora a gente tentar um pouco, evoluir um pouco nesses pontos, entender um pouco melhor. E a gente vai estar aprendendo, né, a como valorizar um pouco mais o nosso planeta, nossa terra, o nosso mundo. E com esses pontos positivos em nossa mente, com esses pontos como mostra um ponto de gestor, gestoria e ambiental, a gente vai entender melhor como funciona, vai ter uma ideia base, vai cooperar, ajudar. E se todo mundo ajudasse, cara, seria tão, tipo assim, tão produtivo, tão melhor para nós mesmos, para todos nós, entendeu? Então, é isso, moçada. Fica com esse vídeo. Se você gostou, bora lá. Vou deixar ativado os comentários. Quem quiser comentar, no privado eu acho melhor, tá? Mandar mensagem privada que daí eu consigo responder. E é isso. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.